Graça e paz, boa noite. Estamos falando do Evangelho de Mateus, e aqui no capítulo 2, nós ficamos sabendo que, assim que os pais de Jesus, José e Maria, ficaram sabendo da morte de Herodes, eles decidiram voltar para a terra de Israel, para a Judéia. E, regressando para a Judéia, eles não retornaram para Belém, eles foram para a região da Galileia. E nessa região da Galileia, escolheram uma cidade chamada Nazaré. Isso também para que se cumprisse uma profecia que diz ele será chamado Nazareno. Jesus viveu nessa cidade, nessa região, aguardando o momento exato, o momento adequado para dar início ao seu ministério. Nazareno é uma expressão que tem o significado de desprezado ou desprezível. Os galileus não eram muito respeitados pelos demais judeus. E Jesus Cristo encontra-se entre eles e permaneceu entre eles por um tempo significativo. Aguardando o quê? Aguardando o cumprimento de uma outra profecia. O evangelista Mateus diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esse foi o sinal, o surgimento do profeta, o despertar do ministério profético do homem que veio no espírito e poder de Elias. Muito embora João não tenha realizado nenhum sinal. Deus não realizou nenhum sinal através do ministério de João, porque o ministério de João tinha a incumbência de proclamar a presença do reino de Deus entre eles, ou seja, a vinda do Messias. Esse ministério de João Batista, às vezes confundido com o próprio Elias, ele foi anunciado no livro de Malaquias, uns 430 anos antes. Uns 430 anos antes. Então você vê que em Cristo Jesus se cumprem as profecias. As profecias apontam para Jesus Cristo. Ele cumpre as profecias. E cumprirá na sua inteireza, na sua totalidade, quando ele retornar para implantar o reino definitivamente, o reino eterno deles. Mas através de Malaquias foi dito: eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. Eu ainda não me acostumei muito com essa versão aqui do rei Tiago. Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia o Senhor dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. A profecia dada por Deus através do profeta Malaquias, ela comporta um duplo cumprimento. Ela comporta um duplo cumprimento. O cumprimento inicial do surgimento de João Batista, daquele que vem para preparar o caminho do Senhor, o surgimento do Senhor, mas o que o profeta não enxerga, o que o profeta não é capaz de compreender na sua proclamação, é o intervalo decorrente desse período entre a vinda e o retorno para reinar. O profeta não enxerga isso. O profeta não enxerga a igreja. O profeta, todos eles têm grande dificuldade de compreender a graça de Deus, a proclamação do reino de Deus para todos os povos, para todas as terras, através de algo completamente novo, sob uma nova aliança.
não desprezando os judeus, não desprezando Israel, mas incluindo outros povos e nações. Nenhum dos profetas conseguiu compreender. Então, alguns textos da profecia não se cumpriram ainda. Não se cumpriram ainda. Alguns textos da profecia dizem respeito ao retorno de Cristo Jesus para reinar. Por isso fala do dia do surgimento como o raiar do dia da justiça, de um julgamento, de uma purificação completa e total de Israel, de toda a terra. Mas o texto fala do mensageiro, aquele que prepara o caminho diante do Senhor. A Bíblia até fala de João Batista. Não fala do início do ministério dele, como ele entendeu que deveria iniciar naquele exato período. Do seu nascimento, o evangelista Lucas, ele deixa claro que aos pais, Zacarias e Ana, já velhinhos, tiveram Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel, já velhinhos, os pais de João Batista, tiveram conhecimento da profecia, de que ele seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Tanto que Zacarias, após o nascimento do menino, quando ele voltou a falar, porque ele havia ficado mudo, por ter duvidado da revelação que o anjo levou a ele, quando o menino nasceu, a língua dele foi desimpedida, ele começou a louvar a Deus, e ele começou a: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ele está glorificando a Deus pelo cumprimento da promessa, pelo cumprimento da profecia, sabedor, consciente que estava naquele momento de que João, o filho dele, seria a voz do que clama no deserto, daria cumprimento. E sabendo que João era aquele que proclamaria a presença do Salvador, ele sabia que Deus enviaria certamente o Salvador. Por isso ele se alegra, por isso ele glorifica a Deus. Mas acontece que já não eram mais jovens quando tiveram o filho. E a Bíblia declara que essa criança, que o menino crescia e se robustecia em espírito e viveu no deserto da Galileia até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Muito provavelmente João Batista viveu entre os essênios. Os essênios formavam uma comunidade liderada por sacerdotes dissidentes do templo. E a eles se juntaram um número significativo de pessoas. Algumas informações que temos a respeito dos essênios decorrem dos registros de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um fariseu de linhagem sacerdotal, ao que parece, que viveu um tempo entre os essênios. Ele também foi um dos generais dos judeus que comandou a rebelião contra Roma. Ele foi capturado, preso, né? Caiu nas graças do imperador Vespasiano e também de Tito, e teve a vida poupada. E a maior contribuição desse homem, Flávio não era o nome dele, né? Flávio é o nome dos imperadores romanos. E ele foi agraciado com esse nome, protegido pelos imperadores, levado para Roma. Muito maltratado por alguns, né, que não conhecem todos os detalhes da história, mas o que ele mais contribuiu para os judeus é o registro, né, o registro da história dos judeus de Flávio Josefo. Nós temos aqui e a biografia dele, os relatos dele sobre as circunstâncias, os eventos, né, das rebeliões, das guerras e da terrível
derrota que aconteceu contra o povo judeu quando da rebelião, em que ele foi feito um dos generais e depois foi aprisionado. Ele contribuiu sobrevivendo, mantendo viva a história do seu povo. João Batista certamente viveu entre essa comunidade aqui, porque João Batista era filho de Zacarias, era da linhagem sacerdotal. E ele não surge do templo, não é nem citado como sacerdote. A Bíblia fala, naqueles dias surgiu João Batista. Como ele iniciou o ministério, o momento exato em que ele teve a consciência, João, é agora, nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Certamente despertado por Deus de alguma maneira. Mas a Bíblia aqui, no Evangelho, não fala da preparação ou da maneira como ele viveu. Isso não. Porque a Bíblia declara que ele cresceu e amadureceu, se robustecendo espiritualmente. Sejam quais fossem as disciplinas que eram aplicadas entre os essênios, não fizeram mal para a convicção de João Batista. Não prejudicaram a fé de João Batista nem dos seus pais. Não abalaram nem distorceram a sua confiança de que o Deus de Israel é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Sabendo ele, consciente ele, iniciou seu ministério. E poucos homens na história de Israel tiveram um resultado tão rápido. Que a Bíblia fala que ele começa a proclamar, e quem dá testemunho dele aqui é o escritor, é o evangelista, é Mateus. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João pregava batismo de arrependimento. Os judeus tinham seus rituais de purificação, os essênios também tinham rituais de purificação. João Batista chega anunciando um ritual de purificação, exigindo arrependimento, inclusive dos religiosos. Os fariseus, onde há movimento, iam lá saber o que está acontecendo. Os fariseus iam saber porque o povo estava sendo batizado, o que estava acontecendo lá às margens do Rio Jordão. Ele, quando via, chamava os fariseus de raça de víboras. Pelo menos aqueles que foram até lá. Raça de víboras, serpentes, homens maus. Esse João Batista, a gente fala, ficou 400 anos sem Deus levantar um profeta em Israel. Quando Deus levanta um profeta, os judeus devem jogar ele para os cristãos. E nós cristãos tendemos a jogar João para os judeus. O último profeta dos judeus. O primeiro profeta dos cristãos. Parece que ninguém o quer. Parece que ninguém o quer. No movimento. Porque João era um homem extremamente radical na sua maneira de viver. E ele vivia de modo tão radical que ninguém tinha como acusá-lo de absolutamente nada. Porque ele não era daqueles hipócritas que falam, o sacerdócio não anda bem, o que o Todo-Poderoso poderá nos beneficiar, e lá vivendo do sacerdócio, reclamando do sacerdócio. Ele não era dos hipócritas, ele não era dos cínicos. Não reconhecia a linhagem que reinava, estou fora. Não reconhecia as famílias que haviam dominado o sacerdócio, os ofícios do templo, os principais oficiais do templo, os principais serviços. Os saduceus, que tinham o sumo sacerdócio, eram minimamente judeus. Minimamente, guardavam ali a linhagem genética e, em termos de convicção, era coisa mínima. Era um racionalismo religioso. Não acreditavam em anjo, não acreditavam em milagre, não acreditavam quase em nada. Só aceitavam ali os livros da Bíblia, onde eles achavam que, não, isso aqui
é a tradição dos nossos pais, nós precisamos preservar a tradição. João Batista, estou fora. Estou fora. Nada de aparato religioso, nada de cerimonialismo. Jejuar, orar, estudar, meditar, alimentação simples, veste simples, vida simples. O que mais chamava a atenção em João era a simplicidade com a qual ele se apresentava. A Bíblia declara que ele usava aqui, as roupas eram feitas de pelo, né? Pelos de camelo do animal eram usados para tecer, eram roupas simples, roupas rústicas. A alimentação era a base de gafanhoto e mel silvestre. A alimentação era simples. Então nós imaginamos sempre um homem magro, um homem rude, né? Mas ele era um homem de uma cultura, de um conhecimento considerável no que diz respeito aos escritos, às profecias, aos sinais dos tempos, à espiritualidade. Era um homem extremamente robusto. De todo o discurso, de todo o arcabouço doutrinário, de todo o conhecimento que ele teve e manteve da fé dos judeus, do conhecimento da necessidade do cumprir da profecia, do Deus se revelando na história através dos eventos da história, ele decidiu por proclamar a necessidade absoluta de arrependimento pessoal, é o que nós falamos. A responsabilidade é individual. E quem deixou assim isso extremamente claro para todos foi João Batista. Foi João Batista. Radical, extremamente radical. Nunca incitou violência. Mas ele parece uma aversão profunda, uma indignação ao pecado e à corrupção, principalmente das instituições religiosas, principalmente dos homens religiosos, uma perspicácia, uma capacidade de leitura extraordinária em relação às pessoas que o procuravam, que buscavam. Que esse povo precisa? Arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Desse jeito não vai passar ninguém. Se continuarmos desta maneira, ninguém sobreviverá à vinda. João tinha em vista a implantação do reino de Deus, o chamado irromper do glorioso reino de Deus. Era o que ele aguardava. E eis que surge Jesus. Via gente de todos os lados confessando pecados. Religiosos, pessoas simples, pessoas importantes, e essas pessoas eram batizadas por João Batista. Essas pessoas eram confrontadas por João, o profeta. Nas suas pregações, João dizia: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Ele fará a separação eterna. Ele proclama a vinda do reino de Deus. Ele proclama a vinda do Messias, da salvação de Israel. Eis que surge Jesus em meio ao ministério de João Batista. Não sabemos quanto tempo João Batista pregou até que Jesus fosse até ele. Não sabemos quanto tempo Jesus permaneceu com João Batista. Se Jesus se apresentou, permaneceu por algum período como discípulo de João Batista. Eu pessoalmente não acredito nisso. Eu acredito que João Batista iniciou seu ministério e depois de um período do seu ministério, talvez 6 meses, 1 ano, não muito,
Jesus foi até João. Aí João ficou pasmado, porque Jesus procurou João para ser batizado. E então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, diz: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. Assim, João concordou. Ao receber essa visita de Jesus, João reconheceu nele o prometido, o aguardado, o Salvador de Israel. E quando Jesus se apresenta para o batismo, João, não, isso não pode, isso está errado, isso está equivocado. Jesus disse: João, por enquanto você deixa assim. Por enquanto, vamos cumprir toda a justiça. Não que Jesus tivesse pecado ou necessitasse de arrependimento, arrepender-se de algum pecado, mas como representante que é da humanidade pecadora, ele se apresenta humildemente diante de João para ser batizado. Não por necessidade, mas por testemunho da necessidade humana de se submeter à expressa determinação, vontade de Deus. Jesus reconhece e valida o ministério de João. Jesus reconhece, Jesus valida o ministério de João. Jesus não questiona João em suas atitudes. Jesus não questiona João na sua ousadia ou no seu radicalismo. João Batista é o arauto, o proclamador, o anunciador. O espírito e poder no caráter, no mesmo caráter, na mesma disposição física, intelectual, moral de servir a Deus que havia em Isaías, havia em João. Nenhum milagre. Nenhum milagre. Mas o maior de todos os milagres foi anunciado por ele, foi visto por ele. João é aquele que pode dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cristo, eis o Messias, eis o Salvador da humanidade. Como profeta, ele é o único que vê o presente. Porque todos os outros anunciaram o que ocorreria no futuro. O profeta fala do que ocorrerá, em consonância com o que foi declarado, anunciado por Deus. João Batista fala do que ocorre. Gente, está acontecendo aqui. Eis aqui. Eis nesse homem. Eis o Cordeiro de Deus, é esse. Esse é o homem de quem eu falo. Esta é a promessa que se cumpriu. Nisso, João é inigualável. Lamentavelmente, os proclamadores de Cristo Jesus hoje não conseguem obter o mesmo resultado. Não sei o que acontece ou o que deixa de acontecer. Mas nós temos falado da real necessidade de submissão à vontade de Deus. E que todos aqueles que cremos em Cristo Jesus também seremos de alguma forma julgados, avaliados, peneirados. Não é porque acreditamos no perdão eterno que isso funciona como um alvará, uma carta, um cheque em branco, um cartão sem limite, um cartão de crédito sem limite que você vai gasta à vontade. O Senhor proverá. Viva como bem entender. Faça como achar melhor. Faça o que você sente no seu coração. Deus é contigo. Com João não era nada disso.
E quando Jesus se submete ao batismo, é batizado por João, uma cena interessante. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quem viu isso? João Batista. João Batista. João Batista. João Batista que viu o céu se abrir sobre Cristo Jesus. João Batista que viu o Espírito Santo sobre Cristo Jesus. João Batista, nesse dia, ele pôde contemplar o cumprimento da promessa de Deus, o desvendar da revelação de Deus. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegre. Foi dito para quem? Para João. Foi João quem viu, foi João quem ouviu. Foi João quem participou com Cristo Jesus do testemunho celestial. João participou dessa plena comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, nesse momento único na história da humanidade. Jesus Cristo iniciando o ministério de salvação. E João estava lá. João passou seus 25, 30 anos no deserto, ou nas regiões desertas, em meio a uma comunidade que se dedicava à oração, meditação, jejum, oração, meditação, oração, jejum. Valeu a pena. Valeu a pena. Quando nós vemos o chamado de João Batista, aqui no Evangelho de Lucas, né, o anjo proclamando, anunciando para os pais, nos lembra de outro que também foi chamado desde o ventre, Sansão. Sansão é aquele que devia ser o nazireu consagrado desde o ventre, homem capacitado com uma força sobrenatural, mas o caráter de um infante, de uma criança. Compromisso nenhum, comprometimento nenhum. Comilão, beberrão, mulherengo, solitário, que repousou sobre a vida de Sansão, o Espírito de Deus, é um testemunho da fidelidade de Deus, porque a de Sansão não durou muito. Não durou muito. Nós temos muitos ungidos hoje aí abusando da graça, da presença e da unção do Espírito Santo, mas muitos incrivelmente semelhantes a Sansão, né? Gigantão, né? Grandalhão, fanfarrão, comilão, beberrão, carnalidade mil. Se eu estou com fome, como. Se eu estou com sede, bebo. Se eu tenho vontade, eu tomo. Não, esse negócio de separação, santidade é coisa do passado. Isso não faz sentido nenhum. Até que a tragédia se abate na vida de Sansão. Ele é capturado, humilhado e cegam os olhos, ele fica cego, ele é cegado. Nenhuma gota de sangue foi derramada, mas roubaram-lhe a visão. Os filisteus roubaram a visão de Sansão porque Sansão se fazia cego à vontade de Deus, vivendo em total desacordo e desarmonia com o desejo de Deus. Ah, mas ele fez muitas coisas. Ele fez muitas coisas. Mas só no final, quando ele se arrepende, é que de fato o nome de Deus é glorificado na vida de Sansão. Só no momento em que ele decide que a vida dele não importa, que a vida dele não é nada, que quem precisa ser proclamado é Deus e não o juiz do povo, o Sansão, não o profeta do povo, não o gigante
dos homens, não de força sobre-humana, sobrenatural. O que importa não é o reconhecimento dos homens, o amor das mulheres. O que importa é a comunhão e o amor de Deus habitando nas nossas vidas e nos nossos corações. Só ali, depois de muito sofrer, na cegueira, nas trevas, na escuridão, ele compreendeu o seu pecado, ele compreendeu a tragédia em que ele viveu grande parte da sua vida. Ele se arrependeu, se humilhou e obteve-se uma grande vitória sobre os inimigos de Israel. Foi o que aconteceu. Mas com João, não. João pôde contemplar o céu se abrindo. João foi capacitado por Deus, abençoado por Deus, para contemplar a comunhão do Pai e do Espírito Santo com o Filho. João não perdeu a visão. João ganhou uma visão sobrenatural, uma visão espiritual. João contemplou a eternidade, o eterno propósito de Deus Pai em Cristo Jesus. Ele teve dificuldades? Sim, ele teve. Ele teve dificuldade. A franqueza dele, a disposição dele, o caráter dele, acabou levando ele para a cadeia. Né? Acabou levando ele para a cadeia. Por quê? Porque ele falou para um dos filhos de Herodes lá, um dos reis, falou, ó, devolve a mulher do teu irmão, essa mulher não é tua, não. Isso daí é abominável, isso é inaceitável. Seu irmão está vivo. Seu irmão está vivo. Não tem nada de levirato nisso daí. Devolve a mulher do teu irmão. Tira da tua casa. Aí foi lançado no cárcere e ele sabia que ia morrer. Ele sabia que dali não sairia. Ele teve lá seu momento de dúvida, né, ao mandar discípulos procurarem Jesus perguntando, és tu mesmo ou devo esperar por outro? Ele teve esse momento. E Jesus enviou a resposta, mostrando aos discípulos de João a verdade do evangelho que estava sendo proclamado e anunciado, deixando claro e evidente que tudo que Jesus estava realizando era em estrita obediência à vontade e à determinação de Deus. João viveu de forma extremamente radical. Não estou convidando ninguém a viver como João viveu. Não acredito que seja necessário. Sinceramente, não acredito. Não acredito na necessidade desse nível de ruptura. Porque a vida deste homem havia sido preparada por Deus para um momento específico na história da humanidade, para a proclamação da vinda do Filho de Deus, do Messias de Israel. Mas, por outro lado, a igreja também tem a responsabilidade de proclamar a mesma verdade. A vinda do reino de Deus, a vinda do reino a ser implantado. Ou será que a igreja não acredita mais que Jesus Cristo retornará para implantar o reino? Que Jesus Cristo retornará para cumprir totalmente as profecias? Para trazer paz à terra, para trazer paz ao mundo. Para fazer a eterna separação, sim. Sim. Porque algumas pessoas não têm nenhum interesse, não têm nenhuma preocupação com as coisas de Deus. Algumas pessoas não querem nem saber do céu. O céu é uma piada de mau gosto para eles. Não gosto nem que fale da morte. Não pode falar da morte, que passa mal, fica nervoso, fica irritado. Eu não gosto que fale dessas coisas. Ué,
E deixar de falar significa que vai deixar de morrer? Qual o problema da morte? Pelo menos para o cristão, qual que é o problema? O desafio da morte para nós é como eu falo, é a absoluta falta de experiência. Mas é um evento único ao qual sobreviveremos. Porque a promessa que temos de Deus através de Cristo Jesus é a de vida eterna, vida que vence a morte. João Batista foi muito feliz. João Batista se submeteu em tudo ao propósito de Deus, ao plano de Deus. João Batista teve a visão do cumprimento da promessa de Deus. E nós? Eu não digo que falta radicalismo. Eu não digo que devemos radicalizar. Eu não digo que precisamos aí adotar uma vida de, de abandono, né, de isolamento. Porque, muito embora João Batista tenha se preparado por um longo período, o ministério dele foi público. O chamado ao arrependimento foi para todos. Ele não ficou gritando lá do lado de dentro dos muros, lá entre os essênios: arrependei-vos vocês que estão. Também que ninguém ouviria, ficava numa região isolada. A mensagem de arrependimento foi levada aos que precisavam de arrependimento. Só assim é possível vislumbrar a presença de Cristo resgatando e salvando. Se não temos o mesmo espírito, o mesmo caráter, o mesmo poder, a mesma determinação que teve João Batista, devemos ter pelo menos o mesmo amor que ele teve para com a palavra de Deus. A certeza de que Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Que ele, como alguém disposto a ser o arauto, o proclamador, o anunciador do reino e da vinda do Messias, presenciou o Messias agindo. É possível que nas nossas vidas, no nosso compromisso, no nosso comprometimento, na nossa disposição, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, a nossa vida de submissão e obediência à vontade de Deus, nós presenciemos o cumprimento das promessas de Deus em Cristo Jesus nas vidas daqueles para os quais nós apresentamos a nossa mensagem. Sempre lembrando que a nossa vida é a nossa oração. Eu adotei para mim essa palavra. A minha vida é a minha oração. A minha vida é o meu clamor ao Pai. A minha vida é a minha louvação, é o meu louvor. A minha vida é o meu testemunho de Jesus Cristo. Vivendo nele, para ele, veremos outros sendo alcançados pela graça e pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe, boa noite. Querendo Deus, retornaremos em breve.